Olá pessoal, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo, né? O primeiro do ano. Então pessoal, né? Eu vim aqui fazer análise do novo episódio do Universo Resistência. É, um episódio bem novo, né? Pois é, especial de Natal. E adivinha que dia eu vou analisar? 1º de janeiro, né? Pois é, né? Eu vou ver um especial de Natal em 1º de janeiro. Já passou Ano Novo, já passou Natal, já passou Zorra toda. E eu vou ver o especial de Natal agora. Nossa, eu sou adiantadíssimo, velho. Em algum lugar numa galáxia muito distante da Terra, existe um planeta diferente do nosso, o planeta Yangax, o lar dos Yangaxianos, uma raça alienígena diversa, muito conhecida pela sua inteligência e capacidade tecnológica avançada, mas mesmo eles sendo uma civilização avançada tecnologicamente falando, eles ainda vivem num sistema etário e hierárquico, onde os mais abaixo obedecem os mais acima, e a rainha de Yangax é a única que está acima de todos. Sozinha ela criou o maior sistema de policiamento civilizado da galáxia, a Federação Intergaláctica, um tipo de governo que interconecta milhares de governos interplanetários que existem em cada sistema solar da galáxia, sendo ela a líder suprema deste governo, com ela acima. Ah, é tipo o conselho do Invencível, né? Que é tipo um tribunal das raças que estão sendo atacadas pelos Viltromitas, né? Ou, né, melhor dizendo, né, tipo uma união entre as raças alienígenas que são contra os Viltromitas de Invencível, né? Quase toda a galáxia esteve em paz, com um sistema político estável, sem tiranias, sem conflitos internos políticos ou religiosos. Basicamente é o que os Estados Unidos era para ser. Mas como eu disse, quase toda a galáxia estava em paz. Alguns planetas não estavam de acordo com essa politicagem intergaláctica por seus próprios motivos, como por exemplo a Terra, que nunca foi interconectada com a Federação Intergaláctica por ser considerado um planeta primitivo demais, já que a única coisa que a Terra conseguiu fazer até agora é criar um foguete até a Lua, enquanto o resto dos planetas já se desenvolveu tanto ao ponto de viajar entre sistemas solares de outras galáxias. Tanto é que é por isso que até hoje nenhum extraterrestre pousou na Terra, pois não tem motivos para eles vierem num planeta tão primitivo como o nosso. Mas a rainha Yangax tinha outros planos para a Terra. Eles queriam colonizá-la ao seu jeito, e colonizar entre aspas, né? Porque o que eles realmente queriam fazer era entrar em contato com a população terrestre para compartilhar conhecimento tecnológico, para que assim a Terra fique um pouco mais próxima da Federação Intergaláctica, mesmo que seja um planeta diferente. Até porque a Terra era o único planeta onde existia a raça dos humanos, e por isso ela mandou sua melhor tropa para uma expedição intergaláctica para o planeta Terra, sendo um deles seus melhores soldados o seu próprio filho, Tradisvort. Ele usava a armadura real dos guerreiros Dragonics, que são guerreiros que usam uma armadura de tecnologia avançada de seu planeta natal. Trad estava nessa nave em direção ao planeta Terra, realizar a expedição para sua mãe. É importante notar que Trad nessa época era um adolescente, e não daquele tipo que desobedece ou é arruaceiro. Na verdade, estou falando do tipo de adolescente que quer se provar aos pais. Trad só foi para a expedição à Terra porque ele queria impressionar sua mãe. Ele queria dar orgulho a ela e mostrar que ele é mais do que só seu próprio filho. E foi inclusive isso que convenceu ela a deixá-lo ir a essa expedição. O único problema é que a rainha Yangax não sabia que essa seria a última vez que ela veria seu filho novamente. No espaço, o tempo é relativo. Enquanto os outros planetas já estavam avançados, culturalmente e tecnologicamente falando, a Terra ainda estava bem desavançada, pois no período em que a nave de Trad pousou na Terra, era a Segunda Guerra Mundial, e eles resolveram pousar justamente na Alemanha, e instantaneamente, assim que eles pousaram, porém atacados. Pois é, né? Da tropa do bigode. Pô, essa parte eu vou ter que pular, tá, Felipe? Porque é por causa disso, tá? Pois é, por causa dos sinais bigodistas. E também, cara, eu iria te aconselhar, né, mudar um pouco essa parte, tipo, sei lá, censurar, né? Porque, né, o YouTube, né, tá com novas diretrizes, né? Então meio que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Não é à toa que a maioria dos vídeos que eu fiz no passado eu excluí, né? Motivo pra não dar problema, é isso, cara. Em resumo, esse que é o motivo, né? Que chegou, né? Tá chegando novas diretrizes aí, velho. Então a gente tem que acompanhar o ritmo, né? Pô, sabe? Eu aconselharia mudar um pouco, sei lá, tirar essas coisas aí, né? Ele conseguiu escapar no último minuto antes de sua nave se autoexplodir em caso de emergência.
Trad agora estava oficialmente sozinho no planeta Terra. Sua armadura estava parcialmente danificada. Seus parceiros de equipe estavam mortos. Sua nave junto ao rastreador dela foi completamente destruída. Seus meios de comunicação extraterrestre foi cortado para qualquer coisa fora da Terra. Ele não tinha mais literalmente nada na qual pudesse contar agora. E um sentimento de tristeza o preenche completamente, pois ele percebeu que nunca mais veria o resto da sua família, sua mãe, sua irmã, seus amigos. Todos se foram. E a partir de agora, ele não tinha mais ninguém, condenado a vagar preso no planeta, desconhecido como uma população primitiva. 5 anos depois, Trad arrumou um jeito de sobreviver. Ele vagava de cidade em cidade, como um migrante suburbano, a cada lugar que ele iria. Roubava um pouco de comida e resquícios do que seria da parte da tecnologia humana, como por exemplo motores de carros e aviões e alguns arquivos de computador, já que eles foram inventados há alguns anos atrás, o que chegavam a ser... Ah, agora entendi, cara. Tipo... Eu acho que eu peguei a referência. Tá aí a referência. Gremlins. Que no caso, né, são criaturas, né, que meio que o exército americano, né, culpava, né, dizendo o motivo porque desmontavam meio que os aviões, tirando peças, deixando tudo defeituoso, né. E se não foi isso, desculpa por estar falando merda, né. Eu não manjo muito de história, tá. Claro que ele achava isso ridículo. Eles achavam um computador uma invenção grandiosa, enquanto para ele um computador é uma das coisas mais básicas que existe no planeta dele. Mas isso é detalhe. O que importa mesmo é que ele vinha de tempos em tempos tentando consertar sua armadura alienígena, mas era demorado, pois sua tecnologia, além de ser alienígena, era extremamente avançada, do tipo que deixa qualquer computador atual no chinelo. E no período geológico da Terra em que o Trad se encontrava no momento, era meio triste a situação precária que ele tinha como vantagem. E ele sabia que ele tinha pouco tempo para resolver seu problema, pois por causa do sentido gravitacional da Terra, diferente do planeta Yangax, o ano passava por 365 dias, o que é mais rápido comparado ao sentido gravitacional de Yangax, que era 560 dias. Ou seja, os anos da Terra passam mais rápido do que em Yangax, o que significa que as estações do ano também. E o inverno da Terra era violento para o Trad. O planeta dele é mais perto de um sol, então lá quase não tem invernos. E se nem é tão feio assim, mas na Terra era tenso, ainda mais pra ele. Ele a cada vez iria de uma cidade para outra, nunca estando em um lugar fixo, tendo fluir dar um jeito de sobreviver ao verão, outono, primavera e inverno mais violentos de sua vida no planta, que ele não tem absolutamente nada. Mas aquele inverno tinha sido diferente, pois ele acabou indo parar no Reino Unido, justamente na época do Natal, e lá era quase que perfeito. Não era lá os Estados Unidos da vida, mas era alguma coisa, o que já era perfeito. Mas uma coisa era curioso, pois em muitos lugares que ele tinha ido nos últimos anos, nenhum deles fizeram o que o Reino Unido estava fazendo, pois era época de Natal, época de celebração e bondade, e o Trad não entendia absolutamente nada disso. Pra ele era só mais algum tipo de festival humano primitivo, então ele decidiu ficar por ali. Mas é claro, em sigilo, considerando que o exército alemão dizimou seu grupo de expedição inteiro, outras nações poderiam matá-lo com muita facilidade, então por isso ele decide ser um ser suburbano, agindo nas sombras e se mantendo escondido. Mas o problema é que, durante o Natal, o Reino Unido ficava cheio de pessoas, muita gente saindo pelas ruas ou entrando em lojas e mercadorias, tudo por conta do Natal. Até as crianças saíam de casa para brincar na rua, fazendo bonecos de neve e se divertindo com outras crianças. E o Trad tinha que ficar o dobro de atenção na hora de se esconder dos humanos, pois ele tinha tanto medo deles quanto os humanos tinham dele. E essa brincadeira de pique-esconde entre eles e os humanos durou um bom tempo, até que uma criança humana o descobriu no beco. Ela era diferente, estranha aos olhos do Trad. Ela era literalmente uma criança cega, que tinha perdido a visão há muito tempo. E mesmo sendo cega, ela percebia a presença do Trad ali, e ele ficou com bom medo da criança, medo dela ao denunciar ou integrar para a força policial local. Mas não foi isso o que ela fez. Ao invés disso, a criança identificou a situação precária que o Trad estava vivendo nos becos escuros das ruas, se escondendo das pessoas, e então ela entrega um pão para o Trad e diz que era para ele se alimentar com o pão que faria bem para ele. E logo em seguida foi embora, deixando o pão para o estranho. E o Trad, desconfiado, acaba cedendo à tentação. E com uma única mordida no pão, ele percebe que o alimento terráqueo era comestível para sua raça e decide comer o pão que a criança lhe ofereceu. Afinal, ele não comia nada além de frutinhas terrestres faz tempos. Só que ele não poderia deixar de notar na generosidade da criança. Ela mal o conhecia e mal o enxergava. E mesmo assim, ela estava disposta a dar um alimento a um estranho. Bem peculiar que fez ele ficar horas pensando nisso. No dia seguinte, quase que no mesmo horário, a criança aparece de novo, trazendo com ela, além de um pão inteiro, traz também um suco de uma que ela conseguiu arranjar na velhinha. Trad até ficou com medo no início, mas depois ele foi se acostumando com a presença da criança, percebendo que o pão era pra ele e a bebida também não era venenosa, relutantemente aceitando a oferenda da criança. Só que ao invés dela ir embora, ela fica ali com ele um tempinho, querendo conversar e conhecer mais do sujeito. O Trad dá breves informações, o suficiente para convencer a criança, e ficam ali trocando umas ideias por uns 10 a 12 minutos, até que os pais dela a chamam de volta. E antes que ela vá, ela apenas vira-se pra Trad e diz que se chama PG, e Trad, mesmo escondido, cordialmente se apresenta a ela, dando uma despedida pra menina, com ela dizendo até amanhã, logo em seguida deixando Trad internamente feliz e com um pouco de esperança em seus projetos. Mais um dia se passa e a PG mais uma vez volta naquele mesmo beco pra ver o Trad, mas desta vez, Trad não sente felicidade ou esperança, ele se sente em dúvida, não conseguindo entender por que a criança insiste em visitá-lo trazendo mais comida, e quando ele a questiona, ela o responde dizendo que naquele dia era 25 de dezembro, logo era dia de Natal, mas Trad não sabia o que era Natal, muito menos o que significava. O que a criança lhe responde, dizendo que Natal é a melhor época do ano, pois é nela onde o melhor das pessoas se revela, o mês inteiro de amor, alegria, caridade e festividade para todos. É a época do ano em que todos esquecem que tem algum problema ou conflito e se reúnem para fazer as pazes e se reconciliarem uns com os outros, como um símbolo de paz. E faz Trad questionar por que os humanos fazem isso só uma vez por ano, enquanto os outros 11 meses eles brigam e se odeiam, e ela responde que depois de um tempo, a sociedade se perdeu. Eles deram um jeito de perceber que nem todos são iguais uns aos outros. Alguns têm conflito próprio para resolver, outros acreditam em seus próprios ideais e ambos tocam a própria vida. Mas mesmo com tudo isso, lá no fundo ainda tem uma centelha de bondade e caridade.
sempre. E algumas pessoas não são tão ruins assim, e no Natal, são elas que ajudam a espalhar esse espírito de paz e união às pessoas no mundo. E que por isso ela dava aquelas oferendas todas pra ele, porque como ela era cega, podia enxergar além do que os olhos veem, ela podia sentir que Trade era diferente, e que por isso, queria o ajudar, era o mínimo que ela poderia fazer por ele. Aquelas palavras ditas por aquela criança o tocaram profundamente, porque Trade não enxergava mais esperança depois. Nossa, muito. Cara, cinema, cara. Absolute Natal, cara. Só digo isso. Absolute Natal. Perdeu tudo o que tinha na queda de sua nave, identificando os humanos como uma raça ruim e estritamente perigosa. Porém, aquela criança conseguiu mostrar que nem tudo na Terra era ruim. Ainda existem pessoas boas nesse planeta e que talvez, e só talvez, nem tudo esteja perdido. Mais tarde naquele dia, lá pro horário da noite, a cidade estava praticamente vazia, a rua estava em um estado fantasma com as luzes das casas a iluminando, e com isso ele decide sair de seu beco e explorar a cidade afora sem se preocupar em ser visto, deparando-se com o esplendor visual que os humanos foram capazes de fazer. Os enfeites estavam dando um contraste belíssimo às moradias, e a neve dava um toque especial a mais, o que deixava o ambiente mais e mais belo aos olhos de Trade. No final da noite, ao voltar a seu beco, logo após ter exploradores quase que 3/5 da cidade inteira, ele sente uma paz e uma felicidade que há tempos ele não sentia. Aquela era a sensação de pertencimento. Ele aprende que os humanos têm muito mais a ver com a Federação Intergaláctica, mais do que os próprios possam imaginar. Essa esperança o enche tanto que ele passa o resto da noite toda consertando o que sobrou da sua armadura, motivado com os sons das pessoas, se divertindo dentro de suas casas, ouvindo as músicas, e sem quando ele nem percebia, seu trabalho tinha sido completado, ele consertou por completo sua armadura Yangas, e a batizou de Makun, a primeira armadura. E depois de tê-la consertado, ele decide que já estava na hora de ir embora da cidade. Já tinha conseguido o que queria. Sua armadura tinha caído consertada, e mesmo que ele não pudesse sair da Terra com ela, alguma coisa dentro dele tinha sido despertada, talvez um interesse mais aprofundado pela cultura humana, talvez um sentimento clamoroso de esperança aos humanos. Então ele não decide sair da Terra de imediato, e resolve ficar mais um tempo, e observar os humanos mais um tempo, só pra ver o que mais eles tinham a oferecer. E depois de ouvir um boato de uma criatura gigante e materna no centro da cidade, ele se interessa até demais e decide ir até lá. Mas é claro, ele não sai imediatamente de lá, ele resolve ir andando. Aviso, né? Uma coisa, pessoal, né? Essa cena aí, né? Sobre uma criatura, né? Que está indo pro centro da cidade, que é a Ogra, né? Meio que a Ogra, né? Ela meio que, no momento, né? Ela só aparece no período pós-natal, tá? A pé, não por formar algo do tipo, mas sim aproveitar o Natal só mais um tempinho. Afinal, a tinha virado seu feriado humano favorito, e que certamente nunca o esqueceria. Ok, agora, né? Parece que tá vindo, né? Como primeiro vídeo do ano, né? Que o Felipe vai fazer. Parece que vai ter um dia de... O dia de Galaxy, né? Meio que vai ser meio que a parte da história da Galaxy, né? Finalmente veremos a Galaxy. Então, meio que até lá, né? Vou tentar fazer um vídeo especial sobre o Exérculos e a Galaxy, né? Que será um amontoado de curiosidades, né? E também envolvendo as versões do Gigaverso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, dá o like, se inscreva no canal, é isso e falou!